Arro, aqui é Selene Dieckert, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da mesa radiônica xamânica do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos aprender sobre Taranis. Mas antes da gente falar sobre essa divindade, eu já vou pedindo para você deixar aqui o seu like, convidar você que não está inscrito no canal ainda a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Deixa aqui seu comentário também, conta aqui pra gente se você cultua Taranis, como é seu culto, dê sugestões de culto para quem está começando, querendo aprender sobre essa divindade. E mais, se você gosta aqui do canal, você pode se tornar membro do clube de membros do canal também. É uma maneira de fomentar essa pesquisa que eu trago aqui para vocês e também tem algumas vantagenzinhas que vocês podem dar uma olhadinha lá no clube de membros. E mais, você também pode ajudar a fomentar esse trabalho de pesquisa enviando um super chat, um super sticker, um valeu demais, ou você pode enviar um Pix de qualquer valor. A chave para o envio do Pix está relacionada aqui embaixo na descrição do vídeo. Bem, então vamos falar sobre Taranis, né? Taranis, o do proto-céltico Toranos, anteriormente Tonaros, do latim Taranos e anteriormente Tanaros, conhecido como o deus Roda e identificado como o deus do céu, do sol ou do trovão, é uma importante divindade céltica associada a tempestades, ao trovão e ao céu. Para alguns, Taranis é chamado de trovejante, uma referência ao som do trovão. Ele é um dos primeiros deuses criadores e está ligado à fertilidade vegetativa através de fenômenos celestiais, como a chuva e o relâmpago. Além disso, Taranis está relacionado ao céu, às montanhas, à mudança das estações, ao fogo sacrificial, ao mundo superior, chamado Albios, e é reconhecido como o rei dos deuses, desempenhando funções soberanas e guerreiras. Ele também é associado a símbolos como carvalhos, a grande força e a grande sede por bebidas alcoólicas, e é descrito como chacineiro de monstros. Taranis é considerado uma divindade poderosa e temida, responsável pelas forças destrutivas da natureza, como os trovões e raios, e embora seja temido pelas calamidades que pode causar, ele também é visto como uma figura que traz fertilidade e vida, já que a água da chuva é fonte de vida. Taranis era venerado principalmente na Gália, Hispânia e nas Ilhas Britânicas, além de regiões como a Renânia e o Danúbio, e seu culto foi especialmente forte na Áustria. Vestígios de sua adoração ainda podem ser encontrados em províncias como Taranis, Tárano, Tarna e Torânio. O poeta romano Lucano menciona Taranis junto com Esos, o deus senhor, e Teutates, o deus do povo, como uma parte de uma tríade sagrada no poema épico chamado Farsália, onde descrevem que eram feitas oferendas sacrificiais humanas a essas divindades célticas. Taranis, deus das calamidades e dos trovões destruidores, representava as forças mais temidas da natureza pelos celtas, mas ao mesmo tempo era associado à fecundidade e à regeneração trazidas por essas mesmas forças. Na sociedade celta, Taranis era visto como um protetor guerreiro, uma divindade invocada para proteger a tribo e garantir vitórias nas batalhas. Sua presença nas tempestades servia como um lembrete constante de sua vigilância e poder, e os celtas acreditavam que honrar Taranis lhes garantia proteção divina contra os inimigos e desastres naturais. Taranis é frequentemente representado segurando uma roda e um raio, ambos símbolos diretamente relacionados ao trovão e ao movimento dos céus. A roda, vista como um símbolo solar e celestial, vincula Taranis ao ciclo cósmico e à eternidade, enquanto o raio representa seu poder destrutivo e força. Em algumas representações, ele também impunha um martelo ou uma massa, reforçando sua imagem como uma divindade de grande força e capacidade de destruição. Além disso, Taranis é por vezes acompanhado por aves ou outros animais voadores, ligados ao céu e ao relâmpago, enfatizando sua conexão com elementos celestiais. A mitologia descreve Taranis cruzando os céus em uma carruagem de prata,
com o trovão sendo o ruído das rodas e os raios as fagulhas dos cascos de seus cavalos. A arte celta apresenta uma rica variedade de representações de Taranis, que aparecem em esculturas, moedas, gravuras e amuletos. Esses objetos não só serviam como instrumentos de culto, mas também como símbolos de força e proteção. Especialmente na Gália, muitas representações de um deus barbado com um raio em uma mão e uma roda na outra foram recuperadas, evidenciando o sincretismo entre Taranis e Júpiter. Esse sincretismo reflete a adaptação local de Taranis como uma divindade rápida em se enfurecer, cujos acessos de raiva poderiam resultar em tempestades destrutivas no mundo mortal. A adoração a Taranis foi amplamente disseminada por toda a Europa, e a roda solar associada a ele aparece em moedas e outros artefatos. Essas representações mostram que, embora houvesse diferenças regionais entre os povos pan-celtas em termos de cultura material, certos aspectos religiosos e iconográficos permaneceram constantes, sendo compartilhados mesmo com a dispersão temporal e geográfica. Taranis tinha como um de seus principais atributos uma roda, que simbolizava o relâmpago e o trovão, representando o ruído causado quando Deus a girava entre as nuvens. A roda também era associada ao ciclo eterno do tempo e da natureza, refletindo o movimento constante dos céus e a mudança das estações. Além disso, esse símbolo pode ser visto como uma representação solar, conectando Taranis ao poder vital e à energia celestial. A roda estava profundamente ligada ao ciclo das estações do ano, cuja sucessão era marcada pelas relações rituais de Taranis com Duir, um espírito feminino representado pela árvore sagrada para os celtas, o carvalho. Essas relações eram simbolizadas pelos raios que atingiam a árvore, unindo o céu e a terra. Os pedaços da árvore destruídos pelos raios eram usados como amuletos de proteção, valorizados pelos celtas como símbolos de força e de proteção. A roda solar atribuída a Taranis por estudiosos como Proínsias Mac Cana posiciona-o entre os deuses mais importantes da mitologia celta. Um dos objetos mais relevantes associados a Taranis eram as pequenas rodas de metal, chamadas de roelis, que eram utilizadas por seus adoradores. Milhares dessas rodinhas foram encontradas na Bélgica gaulesa, reforçando a importância desse símbolo no culto a Taranis. A roda, especialmente a roda de biga, da biga com 8 raios, era um símbolo de grande importância no politeísmo celta. Diversas moedas celtas retratam uma roda que se acredita estar associada a um culto ao sol praticado na Europa durante a Idade do Bronze. A roda simbolizava o sol e estava relacionada ao ciclo do ano celta, conectando-se às 8 principais divisões do calendário celta. E essas divisões incluem os 4 albans, ou seja, os solstícios e equinócios, e os 4 festivais de fogo, Samhain, Brigantia, Beltane e Lughnasadh. Acredita-se que algumas rodas mais antigas, com apenas 4 raios, representavam o ciclo das 4 divisões mais velhas, os albans, ou seja, os solstícios e os equinócios. As rodas votivas, frequentemente simbólicas, eram oferecidas em santuários, como em Alésia, lançadas em rios como o Sena, sepultadas em tumbas ou usadas como amuletos desde a Idade do Bronze Médio. Esses pingentes de roda, geralmente com 4 raios, são amplamente identificados como símbolos solares ou cruzes solares. Além disso, as rodas eram encontradas em moedas e utilizadas como pingentes, amuletos ou broches, normalmente confeccionados em bronze. Artefatos paralelos às rodas votivas celtas, como as chamadas Zierscheiben, no contexto germânico, reforçam o uso disseminado desse símbolo. A identificação do Sol com uma roda ou biga tem paralelos em outras mitologias, como a germânica, a grega e a védica. A roda de 8 raios encontrada no caldeirão de Gundenstrup, criado entre os anos 200 antes da Era Comum e 300 da nossa era, é um exemplo significativo de representações celto-germânicas. A roda quebrada presente no caldeirão
mostra 8 raios visíveis e é interpretada como uma possível representação de Taranis. A comparação entre a roda de 8 raios e a roda do Dharma budista levou a especulações sobre possíveis contatos entre a religião celta e o budismo no século III antes da Era Comum, especialmente devido às crenças druídicas na reencarnação. Contudo, a maioria dos estudiosos assume que tais semelhanças são resultado de desenvolvimentos paralelos de uma herança religiosa indo-europeia comum. O nome Taranis deriva da raiz proto-céltica Taran, que significa trovão, destacando sua principal função como deus das tempestades. Em várias línguas celtas, a palavra que designa trovão mantém essa conexão. No galês moderno, Taran significa trovão, enquanto em gaélico escocês é Tairneach. A forma protocéltica do nome é reconstruída como Toranos, ou trovão, que surgiu por meio de metátese, ou troca de sons, de uma forma anterior. Tonaros, a qual tem origem raiz proto-indo-europeia Stein, não sei se fala assim, que também significa trovão. No contexto linguístico, a palavra trovão está presente em diversas variações celtas e relacionadas como o gaulês taran, o galês moderno tarano, verbo que significa trovejar, o irlandês moderno taran, com 2 N's no final, ou trovão, o bretão taranin, além do córnico e do galês médio taran. Essas variações confirmam a profundidade da conexão etimológica do nome com o trovão e o poder celestial. A forma não metatizada, Tanaro, foi encontrada em um altar votivo dedicado por um oficial romano em Clunia, atual província de Burgos. Além disso, o hidrônimo gaulês Tanaros, antigo nome do rio Po na Itália, também está associado ao trovão, reforçando a importância deste nome e sua ligação com o fenômeno. Hidrônimos semelhantes na Europa têm sido propostos, como pertencentes à mesma raiz etimológica. Em um contexto mais amplo e indo-europeu, a forma protocéltica Tonaros é comparável ao deus trovão proto-germânico Tunaras, encontrado em várias tradições nórdicas e germânicas, ou seja, Thor, o anglo-saxão Tunor, o alto-alemão antigo Donar e outras variações. Também se relaciona com o sânscrito Stanati e o latim tono, ambos significando trovejar. De acordo com o estudioso Peter Jackson, a conexão celta-germânica entre Tunaras e Tonaros pode ter surgido de um epíteto ou epiclese do deus trovão proto-indo-europeu Percunus, um teônimo reconstruído que se relaciona com Percul, ou carvalho. Esse nome não só estabelecia uma ligação entre o deus trovão e a árvore sagrada, o carvalho, mas também poderia estar relacionado a per, atacar, e pergi, ou chacinar, sugerindo características guerreiras e destrutivas. A forma posterior Toranos aparece em nomes divinos gauleses como Taranis e Taranuctus, além do nome pessoal Taranutius. Na lista de reis pictos, o nome Taran aparece em uma seção pré-histórica, o que sugere que ele poderia ser uma divindade posteriormente evemerizada. Outra possível derivação é o termo hispânico céltico Taranecum, que pode significar descendentes de taranos. Além disso, cognatos adicionais da palavra trovão podem ser encontrados em línguas celtas medievais, como o irlandês antigo Toran, ou trovão barulho, o bretão antigo Taran, o córnico antigo Taran também, o galês médio Taran e no gascão Taram com M no final, preservando a palavra gaulesa para trovão. O nome de Taranis aparece em inscrições e textos romanos, incluindo o trabalho do poeta Lucano, o que destaca sua relevância no panteão céltico, especialmente entre as tribos da Gália. Embora o nome de Taranis registrado por Lucano não esteja diretamente atestado epigraficamente, variantes do nome aparecem em várias inscrições, como Tanaros, Taranucto, Taranu e Taraino. Essas variações reforçam a importância e a ampla adoração dessa divindade em diferentes regiões.
No irlandês, o nome de Taranis aparece preservado como Tuireann, o que sugere uma continuidade cultural e religiosa. Além disso, o nome de Taranis está possivelmente conectado aos deuses do trovão germânico, como Thor, nórdico, do anglo-saxão Tunor e alemão Donar, e o deus dos povos nórdicos Sami, Tiermis. Já tem vídeo sobre Thor aqui na playlist sobre os deuses e deusas, é só dar uma olhadinha por lá. Essa associação demonstra um paralelo entre as divindades do trovão em várias culturas indo-europeias, reforçando a ideia de que Taranis compartilhava traços comuns com essas divindades. Lucano foi um dos primeiros a apontar que muitos dos deuses romanos tinham correspondências com divindades celtas e nórdicas. Com a conquista romana da maioria dos territórios celtas, houve uma fusão das religiões, resultando um sincretismo que integrava as crenças e deuses celtas ao panteão romano. Isso explica por que Taranis foi sincretizado com o deus romano Júpiter, fortalecendo sua posição no contexto religioso romano-céltico. É também importante mencionar que se chamavam Tarans os espíritos das crianças que morriam sem batismo no nordeste da Escócia. Esses espíritos flutuavam entre as árvores e nos sítios recônditos, lamentando-se de sua sorte com voz suave. A adoração à antiga divindade da tempestade remonta à era pré-histórica, quando o povo proto-indo-europeu fez seu caminho através da Europa para a Índia e o Oriente Médio. Onde esses povos antigos se estabeleceram, eles introduziram sua religião, espalhando assim suas crenças e divindades por toda parte. O pouco que sabemos sobre o antigo deus celta do céu Taranis vem principalmente de poemas e descrições romanas. Outras inscrições que mencionam o deus e fornecem uma pequena peça do antigo quebra-cabeça foram encontradas em latim e grego. Tais inscrições foram encontradas em Godenhamstein, na Alemanha, Chester, na Grã-Bretanha, e vários sítios na França e na Iugoslávia. O registro escrito mais antigo do Deus do Trovão é encontrado no poema épico romano Farsália, que foi escrito no ano 48 antes da Era Comum por Lucano. O mais antigo relato conhecido do panteão celta vem de Júlio César, que documentou as principais divindades gaulesas, embora tenha usado seus equivalentes romanos ao invés de seus nomes nativos. César mencionou 5 divindades principais, organizando suas funções de forma clara e breve. O primeiro a ser citado é Mercúrio, considerado o mais reverenciado entre os gauleses, presumivelmente correspondendo a Lu, o Senhor Supremo. Já tem vídeo sobre Lu aqui na playlist sobre os deuses e deusas, tá? Só dá uma olhadinha por lá. Depois de Mercúrio, César mencionou Apolo, associado ao afastamento de doenças, e Minerva, que transmitia o conhecimento das artes e ofícios. Já tem vídeo sobre Apolo aqui também, só dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas. Júpiter foi mencionado como o deus que governava os céus, enquanto Marte era responsável pela supervisão da guerra. Os estudiosos concordam que essas divindades celtas, em suas correspondências romanas, refletem as 3 principais funções do sistema indo-europeu: o sagrado representado por Júpiter, a guerra representada por Marte e a produtividade representada por Apolo e Minerva. Essa estrutura reflete a divisão de funções na cosmologia indo-europeia, uma característica comum em várias culturas da época. Embora as genealogias célticas sejam fragmentadas, Taranis é frequentemente associado a outros deuses que compunham a tríade celta, como Esos, o deus dos bosques e da agricultura, e Teutates, o deus da guerra e protetor do povo. Esos é geralmente vinculado à vegetação, enquanto Teutates atuava como protetor das tribos e também estava associado a aspectos bélicos. Esses 3 deuses representavam as forças naturais e sociais fundamentais para os celtas. Taranis com o trovão e a tempestade, Esos com a fertilidade vegetal e Teutates com a proteção e a guerra. Juntos eles regiam os aspectos essenciais da vida celta, tanto no âmbito natural quanto no social. Quanto à consorte de Taranis, algumas fontes sugerem que seria Epona, sincretizada com Júpiter, Taranis sincretizado com Júpiter, ou Meduna, embora a ligação com essas divindades seja considerada especulativa. Embora poucos textos preservem lendas detalhadas sobre Taranis,
é sabido que os antigos celtas o reverenciavam como um deus capaz de controlar as tempestades e que podia trazer tanto fertilidade à terra quanto provocar destruição. Lucano, em sua obra Farsália, menciona Taranis como uma divindade terrível e temível, para quem sacrifícios humanos eram oferecidos, reforçando sua imagem como um deus severo e exigente. Esses sacrifícios buscavam acalmar sua ira e garantir proteção para o povo. Entre os rituais associados a Taranis, destaca-se um chamado Homem de Vime, no qual vítimas humanas, muitas vezes prisioneiros de guerra, eram colocadas dentro de grandes figuras feitas de vime e eram então queimadas vivas. Esse ato estava alinhado com sua conexão com o trovão e o relâmpago, simbolizando um sacrifício pelo fogo. Relatos de sacrifícios sugerem que o fogo era comum nas práticas ligadas a Taranis, enquanto outros deuses da tríade celta, como Teutates e Esos, utilizavam métodos diferentes. As vítimas de Teutates eram afogadas e as de Esos eram enforcadas e cortadas. No entanto, esses relatos de sacrifícios humanos, especialmente aqueles associados ao Homem de Vime, devem ser tratados com cautela, pois muitos historiadores acreditam que eles podem ter sido exagerados pela propaganda romana para retratar os celtas como bárbaros e justificar sua conquista e subjugação. Há um relato mencionado por Hatt, que é H-A-T-T, que descreve um rito realizado pelos gauleses durante o solstício de verão relacionado à morte de São Vicente. Este rito, que ocorria na região de Metenses ou Nemetenses ou Vernemetenses, em Gália, era parte de uma cerimônia pagã num santuário consagrado a um dos deuses celtas, provavelmente ligado a Taranis, dada a conexão com o simbolismo da roda e do fogo. O relato menciona que durante a cerimônia, uma roda inflamada saía do templo, aparentemente movida por uma vontade divina, ou como os cristãos da época acreditavam, por um demônio. Essa roda descia uma colina em direção a um riacho e depois subia novamente emitindo chamas. A roda simboliza o Sol e o ciclo cósmico, um tema central nas festividades do solstício de verão. O povo gaulês via esse evento como um milagre divino, mas após São Vicente fazer o sinal da cruz, a ilusão teria desaparecido. A condenação cristã desse rito é clara no relato, descrevendo-o como uma ilusão sedutora criada por demônios e a multidão sacrílega como enganada por artifícios diabólicos. A resposta dos pagãos ao milagre cristão teria sido violenta, resultando no martírio de São Vicente. Esse relato reflete o conflito entre as tradições pagãs e o cristianismo nascente, destacando o simbolismo da roda de fogo, que muito provavelmente estava associada a rituais de Taranis, o deus celta do trovão e do céu, cujo símbolo também era a roda, como a gente já sabe. Além do relato mencionado por Hatt, Olivares Pedrenho, em seu trabalho Los Dioses de la Hispania Céltica, descreve um rito semelhante que ocorreu na França e na Alemanha, refletindo a continuidade e diversidade dos rituais associados às rodas de fogo na tradição céltica. Esse ritual envolvia o lançamento de rodas flamejantes durante a noite. Essas rodas eram confeccionadas com materiais cobertos de palha ou outros materiais vegetais, e eram lançadas desde picos de montanhas até vales. O ritual não apenas refletia reverência pelos elementos naturais, mas também tinha propósitos práticos e simbólicos. Em algumas regiões, como Hesse, acreditava-se que os locais por onde as rodas flamejantes passavam ficavam protegidos de tempestades e granizo, evidenciando a crença na capacidade dessas rodas de influenciar o clima e garantir proteção contra desastres naturais. Em uma aldeia do Baixo Cons, o ritual tinha um objetivo agrícola específico. Os jovens guiavam as rodas desde o topo da montanha Stromberg até as águas do Moselle. Se a roda flamejante chegasse à margem do rio sem se prender nas vinhas ao longo do caminho e as chamas fossem apagadas pelas águas do rio, isso era interpretado como um presságio de uma colheita abundante de uvas. Caso contrário, as colheitas e o gado poderiam sofrer. Esses rituais ilustram a integração da roda como símbolo de fertilidade, proteção e influência sobre a natureza, mostrando como as práticas religiosas e agrícolas estavam interligadas na vida cotidiana dos celtas e dos povos germânicos.
A roda flamejante, portanto, não era apenas um símbolo de poder divino, mas também um meio de assegurar prosperidade e proteção para as comunidades. Na Gália, em Narbonne, existe um mosaico que refere o aniversário de Júpiter, ou Júpiter, ser celebrado no dia 20 de junho, altura em que os recém-nascidos eram batizados. Essa celebração é diferente de qualquer outra conhecida em Roma, por isso é bastante provável que havia um substrato gaulês. Por essa razão, com a chegada do cristianismo, o solstício de verão foi tão facilmente dedicado a São João Batista. Temos ainda mais uma prova com base em uma inscrição chamada, que dizia Taranis ditis pater hoc modo APVT e os placatvr. Bem, vou tentar traduzir, não vou nem tentar falar esse nome todo, tá? A tradução seria mais ou menos como Taranis é aplacado do seguinte modo: num rio lenhoso são queimados um certo número de homens. Apesar de aparentemente não ligado à cerimônia descrita anteriormente, estabelece mais uma ligação com a água e o fogo Taranis. Em seu trabalho Los Dioses de la Hispania Céltica, Olivares Pedrenho explora uma ligação mitológica interessante entre os ritos de verão celtas e a mitologia indiana, especificamente no contexto da figura de Indra. Ele postula que o rito do meio do verão, que envolve rodas flamejantes, pode ter paralelos na forma como Indra derrota Vrita, um asura descrito como um dragão ou serpente. Pedrenho observa que a informação mais reveladora sobre a relação entre Júpiter tribal e os riachos nas províncias gaulesas e germânicas vem principalmente das colunas dedicadas a Júpiter encontradas nesses contextos. Essas colunas frequentemente apresentam vários elementos simbólicos. Na parte inferior, um plinto com 4 frontes esculpidas com as faces de divindades, seguido por um segundo elemento, frequentemente octogonal, com relevos de divindades planetárias. No topo, a coluna propriamente dita representa um tronco de árvore, frequentemente encimada com cauda de peixe. Em alguns casos, Júpiter é mostrado segurando uma roda celta ou uma representação de um relâmpago. Quando presentes, as inscrições geralmente são dedicadas a Júpiter Optimus Maximus e frequentemente mencionam Juno como companhia. A maioria dessas colunas foi encontrada perto de riachos ao longo do rio Reno, no território dos Mediomatrite e dos Treveri, regiões habitadas por celtas, enquanto outras regiões do Império Romano não têm registros semelhantes. Curiosamente, os nomes dos dedicadores dessas colunas são sempre de origem celta. Isso levou muitos pesquisadores a concluir que, apesar de suas influências romanas, essas colunas são manifestações artísticas de crenças religiosas e mitos celtas, refletindo a adaptação e preservação das tradições locais dentro do contexto romano. Para Gricourt e Hollard, a ligação entre as colunas dedicadas a Júpiter e as fontes é plenamente compreensível e não deve ser vista como uma diminuição da divindade em termos de hierarquia ou uma atribuição de características relacionadas à saúde. Eles argumentam que a chave para entender essa relação está nas funções míticas e religiosas associadas à figura esculpida do topo da coluna. O episódio em que o cavaleiro assimilado a Júpiter monta seu cavalo e enfrenta um monstro serpentino é comparável ao mito védico da confrontação entre o deus Indra e o demônio Vritra. De acordo com a tradição védica, Vritra era um demônio que mantinha as águas cativas, perturbando a ordem do universo. Ele é frequentemente descrito como magro, com as costelas bem definidas, simbolizando a seca, as más colheitas e, consequentemente, a fome na comunidade. A vitória de Indra sobre Vritra é vista como a libertação das águas, permitindo que fluam novamente como rios, restaurando a ordem natural. Esse tipo de mito, que opõe um deus da tempestade contra um dragão ou serpente com características anfíbias, é comum não apenas entre os celtas e os indo-iranianos, mas também em várias tradições religiosas de origem europeia, inclusive o mito de Perum e Veles. A similaridade entre esses mitos sugere uma continuidade temática na mitologia que atravessa diferentes culturas e regiões, refletindo a influência e adaptação de temas religiosos comuns ao longo do tempo e do espaço. Olha, a gente já tem vídeo sobre Perum e sobre Veles também na playlist sobre os deuses e deusas, é só dar uma olhadinha por lá.
Baseado nas informações discutidas, podemos reconstruir tentativamente um mito gaulês sobre Taranos e o aprisionamento das águas. O mito se desenrola da seguinte maneira: um monstro serpentino poderoso e ameaçador decide apoderar-se das águas do rio mais importante da região, aquele que é crucial para a tribo que conta a história, ou talvez uma fonte mítica de todos os rios. Esse monstro consegue chegar à origem do rio e aprisiona a deusa tutelar do rio, por exemplo, Matrona, a deusa do Marne. Com a deusa aprisionada, o rio para de fluir, o que põe em perigo as colheitas, o gado e, por extensão, a sobrevivência da tribo. Desesperados, os membros da tribo apelam a Taranos, pedindo-lhe que os auxilie e restaure a ordem. Taranos, atendendo ao clamor da tribo, busca a ajuda do deus ferreiro para preparar a cerveja da imortalidade e invulnerabilidade. Após receber a cerveja, Taranos a consome em grandes quantidades, preparando-se assim para a batalha. Montado em seu cavalo, Taranos parte para enfrentar o monstro. Chegando ao local, ele faz seu cavalo pisar sobre o monstro, que se assusta e recua. Em seguida, Taranos lança uma roda flamejante sobre o monstro que é suficiente para forçá-lo a liberar a deusa do rio e restaurar o fluxo das águas. Com o monstro derrotado, Taranos retorna ao seu Dunon celestial, enquanto a deusa do rio retorna à fonte de seu rio. O monstro, por sua vez, volta ao seu lar subterrâneo ou submarino, longe da superfície do mundo dos vivos. Esse mito ilustra o papel de Taranis como um deus protetor que restaura a ordem natural e a fertilidade, enfrentando forças caóticas que ameaçam o equilíbrio e a prosperidade da tribo. A placa do caldeirão de Gundenstrup. Eu falo um pouco sobre esse caldeirão no vídeo que eu fiz sobre Cernunnos também, dá uma olhadinha na playlist sobre os deuses e deusas por lá, tá? Então, uma placa desse caldeirão pode de fato representar esse episódio, né, que a gente falou aqui anteriormente. Repare na figura que carrega uma roda. Uns dizem estar quebrada, mas que pode ser apenas uma representação estilística de uma roda inteira, mas cortada ao meio para não se sobrepor ao deus, e na serpente cornuda que está aos pés da figura humana completa. Essa serpente pode muito bem ser o equivalente a Vritra. O culto de Taranis era mais comum entre os celtas da Gália e das ilhas britânicas. Seus seguidores realizavam rituais ao ar livre, frequentemente em montanhas ou colinas, locais que ofereciam uma conexão direta com o céu. Havia também a prática de oferecer sacrifícios em rodas, como a gente já falou, e essas rodas eram muitas vezes jogadas em rios ou pântanos, acreditando-se que esse ato representava uma oferta ao céu e à tempestade. Na Irlanda, Taranis é conhecido como Tuireann, e sua história é preservada no livro de histórias chamado The Three Sorrowful Tales of Erin. Uma das histórias mais proeminentes é Os Filhos de Tuireann. Nela, 3 dos filhos de Tuireann, Brian, Iocar e Iocarba, decidem matar Cian, o inimigo declarado de seu pai. Durante um confronto, Cian usa seus bastões druídicos para se transformar em um porco e se esconder na multidão. No entanto, Brian e Iocar conseguem encontrá-lo e, ao se transformarem em cães, né, os 3 filhos, né, Brian, Iocar e... esqueci o nome do outro aqui, Iocarba, né, se transformam em cães e acabam matando Cian. Após o assassinato, os filhos de Tuireann tentam esconder o corpo de Cian no chão, mas repetidamente o chão se recusa a aceitá-lo, tornando a tarefa impossível. O filho de Cian, Lu, busca a Erec, uma forma de compensação ou multa de sangue, dos responsáveis pela morte de seu pai. Ele vai até Tara e se apresenta na corte dos Turra de Danann, né? Tuatha de Danann, na verdade, Turra de Danann, né? Exigindo que Tuireann e seus filhos cumpram uma série de desafios para pagar pela vida de Cian. Lu exige que eles tragam 3 frutas, uma pele de porco, uma faca, 7 porcos, um cachorro novinho e 3 gritos em uma colina. Esses itens são aparentemente impossíveis de conseguir e fazem referência a provas semelhantes enfrentadas por Hércules na mitologia romana. Lu acredita que os filhos de Tuireann não conseguirão completar essas tarefas, pois são extremamente difíceis. Apesar das dificuldades, os irmãos conseguem completar os desafios, usando força física e truques.
No entanto, no sétimo e último trabalho, todos os 3 filhos de Túrian acabam tragicamente mortos. Quando retornam a Eren, Túrian vai até Lu para implorar pela recuperação de seus filhos. Lu, ainda consumido pela raiva pela morte de Cian, recusa seu pedido. Enfurecido, ele canta um canto fúnebre para seus filhos e para si mesmo, e se deita com os corpos dos filhos para morrer ao lado deles. Esse mito reflete temas de vingança, justiça e tragédia, mostrando a interconexão entre as ações dos pais e o destino de seus filhos, além da severidade das demandas da justiça nas tradições celtas. Embora templos dedicados a Taranis sejam raros, há registros de algumas inscrições e altares dedicados a ele encontrados na região da Gália e da Grã-Bretanha, frequentemente associados à figura de uma roda, que é o símbolo distintivo desse deus. Em vários locais, santuários e monumentos romanos incorporam deuses celtas como Taranis, adaptando suas representações às imagens romanas de Júpiter ou Marte, evidenciando uma fusão dos cultos. Exemplos de altares dedicados a Taranis foram descobertos em locais como Chester, na Grã-Bretanha, Scardona, na atual Croácia, e em Tauron, Orgon e Tours, na França. Outros altares foram encontrados em Godeshamstein e também em Böckingen, na Alemanha, todos com inscrições em grego ou latim, que ajudam a identificar a divindade. Em uma caverna antiga na França chamada Le Châtelet, foi encontrada uma efígie de bronze do deus do trovão, datada provavelmente entre os séculos I e II. A estátua representa Taranis como um deus barbudo das tempestades, segurando um raio na mão direita e uma roda raiada na esquerda, um símbolo crucial para a identificação desse deus. Além disso, acredita-se que Taranis também esteja representado no famoso caldeirão de Gundenstrup, que a gente já falou aqui. E outro sítio significativo é o Vale de Camonica, na Itália, onde se encontram milhares de gravuras rupestres que datam do Paleolítico até o final da Idade do Ferro. Essa área foi invadida pelos celtas no final do período Hallstatt e colonizada por eles durante o final da Idade do Ferro, e as gravuras dessa época podem estar relacionadas aos deuses Taranis e Cernunnos. Um monumento adicional, conhecido como Pilar dos Barqueiros, foi descoberto em Paris e remonta do século I. Esse pilar, dedicado ao imperador romano Tibério, apresenta uma representação de uma divindade segurando uma roda e um raio, identificada como Taranis, conforme indicado por estudos como o de Durval, em 1989. Quanto aos festivais relacionados a Taranis, a gente tem Sonasodion Sami, que é o solstício de verão, e Mediosaminus, que é o meio do verão. O renascimento moderno da espiritualidade celta contribuiu para o ressurgimento do interesse em Taranis e em outras divindades dessa mitologia. Nos tempos modernos, o culto a Taranis é revivido por seguidores do neopaganismo celta e do druidismo contemporâneo. Esses grupos realizam cerimônias durante tempestades, invocando o poder de Taranis para obter proteção e energização. Festivais como o solstício de verão e o equinócio de outono também podem incluir oferendas ao deus, reconhecendo sua influência sobre o clima e colheitas. Artistas modernos se inspiraram em Taranis e outras divindades celtas para criar obras únicas e cativantes. Essas obras de arte frequentemente reimaginam a antiga iconografia de Taranis, infundindo-a com sensibilidades e estilos contemporâneos. Taranis fez aparições em várias formas de mídia, incluindo séries de televisão, filmes e videogames. Por exemplo, o personagem Taranis aparece no videogame Smite, mostrando a presença contínua do deus no entretenimento moderno. Agora, quanto a exemplos de deuses relacionados, Taranis era conhecido por nós principalmente através dos romanos, mas também por sua conexão com outros panteões. Ele compartilha semelhança com várias divindades, incluindo Thor, nórdico, deus do trovão, da tempestade e da proteção, que também tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas, Zeus, grego, senhor dos céus e controlador dos relâmpagos, que também já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deusas, Júpiter, romano, também deus do céu e do trovão, Perun, eslavo, deus do relâmpago e da guerra, que também já tem vídeo aqui na playlist sobre os deuses e deuses, assim como Veles, que segundo os mitos, além de ser um deus, também foi atribuída a função de um monstro serpentino. E assim como a gente viu anteriormente a história sobre o serpente, né?
É dito que Veles abandona o submundo para roubar o gado de Perun e que então é forçado a punir e afugentar Veles para obter o gado de volta. Tentando atingi-lo com relâmpagos, Perun perseguiria Veles de volta até o submundo. Então essa associação mitológica também traz a similaridade com o mito de Taranis, tá? A gente tem Indra, que a gente já falou aqui anteriormente. Temos o deus Set do Egito, que também é ligado a trovões e tempestades, assim como Tupã, que é o deus Tupi-Guarani. Já tem vídeo sobre Set e sobre Tupã aqui também na playlist sobre os deuses e deusas. Taranis ainda é associado com o ciclope Brontes, ou trovão, da mitologia grega, e também com Ambisagros gálico. E na interpretatio romana pode ser associado ainda com Marte, e ainda pode ser associado com o deus hitita Tahum ou Texub, e com uma divindade trácia chamada Zibel-Turdus ou Zibel-Tiurdus. Agora, quanto aos símbolos relacionados a Taranis. A roda, obviamente, representando o poder do movimento cósmico, a eternidade e o sol. O raio, que é um símbolo da sua autoridade sobre as tempestades e a destruição. Os animais sagrados são os cavalos, os touros e as águias. Sua planta sagrada é o carvalho, assim como para Thor, né? Isso e para Perun. Sua cor é o cobre. E essa cor foi chegada a essa conclusão por aproximação aos deuses restantes indo-europeus, além do vermelho ligado à soberania e classe guerreira entre os celtas. Quanto às oferendas, você pode ofertar para Taranis objetos de metal como rodas ou armas, rodas principalmente de cobre. Pode oferecer em rios ou lagos, representando um sacrifício aos céus. Pode ofertar ainda incenso durante tempestades ou recitar orações em colinas. Você pode ofertar a ele fogo, especialmente em rituais de purificação, remetendo ao poder destrutivo e criador do trovão. Você pode fazer libações com cerveja, vinho ou hidromel. Pode queimar comida, jogar comida no fogo, preferência para carne, e objetos votivos em um fogo sacrificial, especialmente dedicados a Taranis. Quanto aos epítetos de Taranis, Senhor do Trovão, o portador da roda, soberano dos céus, guardião das tempestades. A gente vai fazer agora a oração para fechar o vídeo, mas antes de fazer a oração é importante falar que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é só você clicar nesses links que você vai encontrar todas as informações que eu trouxe aqui. Então vamos fazer agora a oração para honrar Taranis por Selene de Hecate. Taranis, poderoso Senhor do trovão e das tempestades, tu que governas os céus com tua ira e benevolência, guardião do ciclo eterno, portador da roda que nunca para de girar. Tu que lanças o relâmpago com tua mão firme, trazendo fertilidade à terra com as chuvas e poder aos céus com teus trovões. Deus do céu, do vento e da tempestade, que tua força celestial proteja nossos caminhos e purifique nossos corações. Tu que na roda sagrada carregas o destino dos homens, eu te reverencio como eterno juiz e mantenedor da ordem cósmica. Que tua fúria seja temperada pela sabedoria e tua presença traga renovação. Nos momentos de tempestade, guia-nos pelo caos e conceda-nos a clareza que surge após as tempestades. Taranis, Senhor da roda e dos céus infinitos, que teu poder seja sempre respeitado e teu nome seja sempre lembrado, hoje e por todo sempre. Salve Taranis. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo seu comentário e compartilhe esses vídeos com seus amigos também, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Yana hey, nay, nay. Yana hey, nay.